Nesse vídeo nós vamos aprender o modelo da mente de Gerald Cain, de Dave Elman, o modelo da mente usado na hipnose. Nós falamos em três partes. Falamos de mente consciente, subconsciente e inconsciente. Muito bem, o que é a mente consciente? A mente consciente é a nossa mente no cérebro que pensa, a nossa parte lógica. Ela é responsável pela memória de curto prazo, ela é responsável por todos os movimentos, tudo aquilo que a gente faz durante o nosso dia, trabalhando como função racional. Tudo que é racionalidade, ela é feita através da mente consciente. Engraçado que na mente consciente nós temos uma memória de curto prazo. Quando você está em estado consciente, você tem uma memória pequena, você não consegue decorar nada muito longo. Ou seja, se eu der uma sequência numérica para vocês, provavelmente vocês não vão conseguir decorar. Vou fazer um teste só para a gente experimentar. Quero que você repita comigo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Agora eu quero que você repita comigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, 4, 7, 2, 6, 5, 4. Tenho certeza que você não conseguiu, porque nós temos memória de curto prazo. E nessa memória de curto prazo trabalha diretamente no nosso consciente. Vamos falar então sobre a nossa função racional. A função racional é uma função muito interessante, porque é uma função que ela procura explicação para tudo que acontece. Então, por exemplo, eu fumo porque eu relaxo, porque eu me sinto bem, mas eu paro a hora que eu quiser. Então essa é uma das funções da nossa mente consciente, é a função da mente racional, ok? A mente analítica já é diferente, é a mente que se pergunta, por exemplo, eu abro uma porta ou não? Eu vou para a praia ou não? A mente analítica, ela é questionativa, então ela faz todas as questões dentro da mente consciente. A memória funcional é a responsável dentro do nosso consciente por a gente guardar número do nosso RG, CPF, número de telefone. Ela tem uma função de guardar muitas outras informações, pai, mãe, tio, avó, tia, nomes. É a nossa parte da nossa memória funcional, ok? E a força de vontade. Tudo isso está dentro da nossa mente consciente. A força de vontade é uma parte muito importante da nossa mente consciente. Mas eu classificaria a nossa força de vontade como uma bateria. Por mais força de vontade que você tenha para mudar algo na sua vida, a sua vontade, essa força de vontade trabalha como uma bateria. Ela fica forte, você tem aquela vontade, ela vai passando, e você acaba procrastinando e muitas vezes não cumpre esse teu estímulo, essa tua força de vontade para realizar algo. Aí você me pergunta, por quê? Porque no nosso consciente, apenas a força de vontade não muda. Não cria um novo hábito. Existem casos que cria muito poucos, quando a pessoa é muito centrada e muito focada. Do contrário, é como se ela batesse num fator crítico, que é aquele que a gente tem no nosso cérebro, e voltasse. Tentasse furar o fator crítico e voltasse. Não consegue. Então, é aquela pessoa que fala assim, amanhã eu vou começar, de amanhã não passa, eu vou começar a treinar amanhã, e a partir de amanhã eu vou começar a fazer ginástica. E chega amanhã, a pessoa fala assim, bom, eu vou começar, mas primeiro eu preciso pagar a academia. Aí você vai lá e paga a academia. Aí você vai no outro dia e fala, não, eu não vou começar ainda porque eu preciso comprar um tênis. Até que você tem todo o equipamento, aí você fala, bom, eu não vou hoje porque você está sempre dando uma desculpa. Aí passa 2 dias, 3 dias, 4 dias e aquela força de vontade para aquele estímulo diminui muito. Isso está dentro da nossa mente consciente. A nossa mente subconsciente. Falando na mente consciente ainda, nós ficamos aproximadamente 10% do nosso dia em mente consciente. 90% nós ficamos nessa mente que eu chamo de mente subconsciente. A mente subconsciente é a nossa mente quando a gente liga o piloto automático. Quando você está com aquele pensamento solto, livre, leve, despreocupado de tudo ao seu redor. Você vê isso muito com as pessoas no metrô, ouvindo música, sentado no vagão. Você vê isso na sua vida quando você dirige, por exemplo. E você
vai da sua casa até o seu trabalho e você não lembra do caminho que você percorreu porque você estava totalmente desfocado ou focada ou hipnotizada. A sensação da hipnose é justamente essa. Então, nessa sensação de passar da sua casa até seu trabalho dirigindo sem lembrar o percurso, é uma sensação de hipnose. Assim como quando você, por exemplo, assiste um filme e você chora, se emociona, fica nervoso, toma susto. A gente acha que aquilo é real, mas aquilo não é real. A gente sabe que são atores fazendo, mas a gente leva tão a sério e fica tão concentrado que aquilo passa a se tornar real. Então isso é o que acontece na nossa mente subconsciente. Nessa mente subconsciente estão vários aspectos. Memórias de longo prazo. Por exemplo, na mente consciente eu disse para vocês que nós temos uma memória de curto prazo, que foi o exemplo dos números. Agora eu pergunto para você, você se lembra o nome da sua primeira namorada ou namorado? Ótimo! Você se lembra o nome dela, como ela era ou como ele era? Quanto tempo faz que você beijou a sua primeira namorada? Você se lembra? Quantos anos você tinha? Eu tenho certeza que você conseguiu acessar isso dentro do teu subconsciente. Às vezes, se você é novo, talvez há 5 anos atrás, se você tem um pouco mais de idade, 10 anos atrás você teve a primeira namorada, gente um pouquinho mais de idade, 20, gente com mais de idade, 30, gente com mais de idade, até 40 anos atrás, lembraram da sua primeira namorada em segundos. Por quê? Porque nós temos esse acesso dentro do nosso subconsciente. O nosso subconsciente guarda tudo aquilo que você já viveu. E aí onde estão os traumas, os medos, as crenças, as suas verdades, tudo aquilo que você sente está dentro do teu subconsciente. E aí nesse subconsciente é onde acontecem todas as transformações que a hipnose opera dentro de uma pessoa, de um indivíduo. Nossas emoções, nossos hábitos, a nossa autopreservação. A mente ociosa, desculpe, a mente ociosa é aquela mente que vaga, que devaga, que às vezes não está pensando em nada, né? Está na praia olhando para o mar sem pensar em nada, é uma mente ociosa, né? E a memória permanente. Então esses são os aspectos da nossa mente subconsciente. Já a nossa mente inconsciente, nós não atuamos na hipnose. A hipnose não atua nessa mente inconsciente. Dentro da mente inconsciente, existe toda aquela parte que funciona de uma forma independente dos seus pensamentos e dos seus desejos. Por exemplo, quando você bate o seu coração, quando você respira, quando você pensa, quando você se movimenta, são sensações que você não tem o autocontrole, com exceção do movimento que eu citei. Mas você não consegue parar seu coração e falar assim, bom, eu vou desligar meu coração agora que eu vou dormir, amanhã eu ligo ele de novo, né? São os movimentos involuntários. E esses movimentos involuntários a gente não tem acesso. Então, dentro do modelo de mente de Gerald Kahn, nós acreditamos piamente de que a hipnose não trabalha e que o inconsciente tem um sistema totalmente autônomo de sobrevivência dentro do nosso corpo. A parte mais importante da nossa mente, entre o nosso consciente e o nosso subconsciente, nós chamamos de fator crítico. O fator crítico é uma das funções mais importantes na hipnose. É através da gente conseguir furar ou enganar ou baixar esse fator crítico ou senso crítico, é que a gente consegue colocar uma pessoa em transe e aí ela aceita todas as sugestões que a gente dá para ela, inclusive as brincadeiras de street ou até para uma cura de medo, trauma, ansiedade, etc, etc. Esse fator crítico a gente diz que, eu vou dar um exemplo para vocês que acho que é um exemplo bem bacana que você vai conseguir visualizar bem o que é o fator crítico. O fator crítico é o porteiro de uma boate. Você imagina que fora da boate, quando você está ali fora da boate, da danceteria, você não entrou ainda, você precisa passar pelo fator crítico para você poder entrar na boate. A parte externa, a rua, na porta da boate, a gente chama de consciente, para você visualizar bem. O porteiro da boate, ou segurança, aquele que vai liberar você para entrar na boate, é o fator crítico. E dentro da boate é o seu subconsciente. Então o fator crítico fica muito visível para você entender como ele funciona. Ele analisa tudo aquilo que a gente faz. Ele está sempre no controle te protegendo. O fator crítico é a sua conversa interna. É a parte analítica e racional da sua mente. É aquela parte onde você está sempre em constante pensamento, julgando
as coisas que estão ao seu redor. Ele te protege demasiadamente, ele é extremamente importante na sua vida. Imagine que se você não tivesse fator crítico, por exemplo, você subiria no 10º andar de um prédio, numa festa, e alguém chegasse para você e falasse: fulano, a partir de agora você é a Mulher Maravilha ou Super-Homem, pode saltar aqui que você não vai morrer. Se você não tivesse o fator crítico, provavelmente você iria tomar um tombo e morrer. Agora, como fator crítico, você fala, opa, você julga, você fala, opa, se eu fizer isso, eu preciso ter o controle sobre mim, se eu fizer isso, eu vou morrer. Então o fator crítico te protege. Na hipnose, a gente consegue baixar esse fator crítico através de técnicas que vocês vão aprender rapidamente aqui. Aliás, darei poucas técnicas no curso completo, você vai ter todas as técnicas para você poder, definitivamente, poder baixar o fator crítico. E aí, no momento que você abaixa o fator crítico, você consegue dar sugestões dentro do subconsciente ou dentro da boate na mente das pessoas. Tá certo?